Olá pessoal, bom dia. Nessa aula de hoje nós vamos resolver aquelas questões que eu tinha passado para vocês na última aula, no dia 29/4, tá? Nós vamos resolver aqui aquelas questões do Pense a Respeito, do livro, da página 75 até 77, tá? Aqui eu tenho as referências do meu mural, né, na aula do dia 29/4, então é só vocês acompanharem. Para quem tem o livro digital, aqui estão os meus códigos das páginas que vocês irão colocar, beleza? Então vamos lá, o meu livro já, a gente está aqui então voltando para o Conhecimento em Ação da página 75. A primeira questão está dizendo o seguinte, só vou ampliar, analise as ilustrações a seguir. Então se vocês observarem, pessoal, eu tenho aqui algumas figuras. Essas figuras, elas falam sobre substâncias que podem ser dissolvidas na água, e essas substâncias podem gerar uma condução elétrica, e outras que não, né? Então a gente tem que analisar item por item para saber quais substâncias são condutoras de corrente elétrica e quais as que não são condutoras de corrente elétrica. Então, na figura A, eu tenho cloreto de sódio, sal de cozinha sólido, certo? Eu tenho aqui cargas elétricas, mas elas não estão livres. Então vocês vão anotar aqui no teu livro, ó, não contém íons livres. Na figura B, eu tenho cloreto de sódio, ele está líquido, observe que ele está na forma líquida. Aqui eu tenho, por exemplo, um pouquinho de calor, né? Eu esquentei esse cloreto de sódio, ele fundiu em altíssimas temperaturas e esses íons foram soltos, foram todos separados. Então ali eu tenho íons livres. Na figura C, açúcar sólido, observe que está tudo junto e não tem carga elétrica. Na figura D, é açúcar, só que ele está dissolvido na água, também não tem carga elétrica, não tem nem maisinho nem menos, né, dentro dessas partículas. Figura E, cloreto de hidrogênio, HCl gasoso, eles estão juntos, né, essas unidades aqui do HCl, mas não tem carga elétrica também. E por último, na figura F, solução aquosa de cloreto de hidrogênio, HCl. Esse cloreto de hidrogênio ele foi colocado em água, esse mesmo composto aqui, ó, ele foi colocado em água, e ao ser colocado em água, eles ionizaram-se, eles transformaram-se em íons. Então, olha aqui, vários íons, certo? Então, para ser condutor de corrente elétrica, o que eu tenho que observar? Essa substância ela tem que apresentar íons livres, se for no caso uma substância, né? Ou ele tem que ter elétrons livres, se for no caso um pedaço de metal, tá? De um fio de cobre, por exemplo. Então tem que ter íons livres, que é no caso aqui da minha figura B, certo? E da minha figura F, ou tem que ter elétrons livres, que é no caso de um metal, que não é nenhum desses casos aqui, beleza? Bom, então beleza, vamos diminuir aqui para voltar à pergunta, tá? Eu quero saber qual alternativa que é correta, então a gente já vai para a alternativa correta. Então, a minha alternativa correta aqui é a letra D, ó. Em ligas metálicas, os portadores de carga são os elétrons, certo? Então, o metal é o elétron que vai ter carga negativa, e já nas soluções eletrolíticas são os íons livres. Então, se você sabe o que é uma solução eletrolítica, são aquelas soluções que possuem íons livres, né, nesse meio aquoso, correto? Então, letra D, pessoal. Bom, para a questão 2, então, nós temos o seguinte. O planeta Terra tem em torno de 70% de sua superfície coberta por águas que compreendem rios, lagos e mares. Sendo o principal diferencial dessas águas a salinidade, que por vezes inviabiliza a maior porção desse bem mineral. Então a gente tem uma grande quantidade de água no planeta, né? Só que essa água é salgada. Então cerca de 70% dessa água coberta na nossa superfície terrestre é coberta pelos mares e oceanos, né? E isso daí deixa impraticável o consumo desse líquido, né? Aqui a gente tem uma tabela que está te falando quanto desse sal ou dessas substâncias estão dissolvidas nessas águas. Então aqui eu tenho as águas minerais, que a gente chama de água doce, né? dos rios, enfim, dos córregos, dos mananciais do lençol freático, etc. Se a gente observar, a quantidade aqui é muito baixa de sal dissolvido. Lagos e geleiras, lagos formados por geleiras, também muito baixo. Rios e lagos de água doce,
também muito baixo. Tá? Agora, se a gente observar os oceanos e os mares, ó, a gente já tem uma quantidade maior de sal dissolvido, e no Mar Morto, né, a quantidade é muito maior. Eu tenho muito mais sal dissolvido no Mar Morto. Então, o que está te perguntando é o seguinte: após a análise da tabela anterior, assinale o que for incorreto. Então, aqui, qual que é a habilidade que vocês têm que ter para resolver essa questão? Uma interpretação de tabela. Você tem que interpretar a tabela e saber o que ela está te perguntando. Eu quero um incorreto, né? A incorreta aqui é a letra A. Ó. As águas do Mar Morto são as que menos conduzem eletricidade, pois a quantidade de sal é tão alta que dificilmente geram íons. Então, é incorreto. Se ela tem bastante sal dissolvido e ela está em meio aquoso, eu vou ter muito íon. E se tiver muito íon, é muito grande a condução elétrica, né? A quantidade de íons que é responsável, então, por essa condução excelente, né, de corrente elétrica. Certo? Então, a letra A. Bom, vamos para a questão 3. A questão 3 também é uma tabela que trouxe aqui para vocês para interpretar. Aqui é uma análise de dados. Aqui eu estou falando sobre a resistência de condução de corrente elétrica por materiais, certo? Então, a condutibilidade elétrica de substâncias em geral é definida conforme a resistência que o material impõe na movimentação das cargas existentes em seu meio. Assim, quanto maior a resistividade, menor a condutibilidade das substâncias. Ou seja, então, quanto maior for essa resistência, menos ele vai conduzir eletricidade. Então, aqui no caso, o vidro e a borracha são os valores mais altos de resistência. Então, significa que eles não vão ser bons condutores de corrente elétrica. Agora, no caso, o grafite, ó, olha aqui a base 10 com expoente negativo. Então, é muito baixa essa resistência. Então, ele vai passar com muita facilidade a carga elétrica, né? Então, por isso que o grafite é um bom condutor de eletricidade. Assinale a seguir a alternativa que relaciona as substâncias corretamente. Então, aqui na questão 3, a gente vai ter a letra B. Ó. A borracha é um isolante. Sim, ela é um isolante, porque ela tem um valor alto de resistência. O germânio é semicondutor. Não é tão alto e nem tão baixo, ele é moderado. E a borracha... Desculpe, eu estou na questão na letra B, né, que é a correta. Então, voltando aqui, pessoal. A borracha é um isolante, o germânio é um semicondutor e o grafite é um condutor. Por que o grafite é um condutor? Porque o valor dele é o menos alto, é o mais baixo. Então, é um excelente material para conduzir. Além do ouro aqui também, ó, tem um valor muito baixo. O ouro, inclusive, ele é melhor do que o grafite, se a gente for observar, né? É um excelente condutor de corrente elétrica, certo? Questão 4. Analise o mapa conceitual a seguir. Esse mapa conceitual aqui está te mostrando várias substâncias iônicas, metálicas e moleculares, tá? E eu quero saber quais dessas substâncias aqui são boas condutoras de corrente elétrica ou de eletricidade, tá? Então eu quero saber quem é bom condutor e quem não é bom condutor de eletricidade ou de corrente elétrica, certo? Então, aqui eu até fiz um quadro aqui para poder explicar, mas esse quadro que está aqui que eu escrevi, ela não está de acordo com estas numerações, tá? Eu deixei essa estrutura metálica aqui por último no meu quadro. Então a gente tem que analisar se conduz ou não conduz e marcar a minha associação aqui, ok? Então eu vou ampliar o quadro aqui só para vocês observarem que eu tenho que interpretar através desse mapa conceitual. Então aqui a gente tem o seguinte: eu tenho várias substâncias e essas substâncias são condutoras ou não de corrente elétrica, tá? Então vamos supor, eu tenho aqui, ó, uma substância iônica, eu tenho uma substância molecular e uma substância metálica, tá? No teu livro a substância metálica está entre iônica e molecular. Eu deixei aqui no final só para a gente facilitar a explicação, tá? Então vamos lá. Substância iônica pura, por exemplo, eu posso falar que é o NaCl. Esse NaCl aqui, ele sozinho ele não conduz corrente elétrica. É o caso da figura 1, lá da primeira questão. Ele não conduz corrente elétrica. Então aqui não conduz. Certo? Vou colocar assim NC, beleza? Substância iônica pura, líquida. Eu vou pegar o NaCl, eu vou esquentar em alta temperatura e ele vai transformar-se em líquido. Quando ele está na forma líquida, ele tem íons livres, que é a figura B, que eu mostrei para vocês lá do início da nossa condição.
Aqui ele conduz, porque ele tem íons livres. Substância iônica na solução aquosa. Então, por exemplo, eu já vou pegar o NaCl aqui, no caso, eu já vou colocar ele em água. E ao ionizar, ele vai ter íons livres. Se ele tem íons livres, ele é condutor, né? Então, água salobra, ele é condutor de eletricidade, certo? Vamos voltar aqui, ó. Substância metálica pura é o anel de ouro. O anel de ouro, ele é um metal e todo metal tem elétrons livres. Se tem elétrons livres, ele é bom condutor. Aí a gente passa para substâncias moleculares. Substâncias moleculares, vamos representar aqui o açúcar e o HCl. Quando ele é puro e ele é sólido, no caso, por exemplo, um pratinho com açúcar, ele não vai conduzir corrente elétrica. Então aqui ele é não condutor. Não condutor. Solução aquosa. Se ele ionizar, se ele quebrar em íons, no caso, por exemplo, o HCl, em água, ele vai virar H+Cl-. Então ele vira íons. Se ele vira íon, ele conduz corrente elétrica. Solução aquosa. Se ele não ionizar, por exemplo, o açúcar, ele pode ser colocado em água, ele vai dissolver, mas ele não vira íon. Se ele não vira íon, ele não conduz corrente elétrica. Tá? Então a sequência correta lá do teu livro vai ser essa daqui, ó. Não conduz, 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 porque a substância metálica vem depois, né? Conduz, não conduz, conduz e não conduz. Então, se a gente for analisar qual que é a correspondência correta, aqui dessa letra, a gente passa aqui para letra B, né? Ó, não conduz, 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 não conduz, não conduz e conduz. Correto? Então, essa daí, a gente tem que interpretar aquele quadro para poder a gente descobrir quais que são as substâncias que conduzem e não conduzem. Ok? Então, vamos aqui para a questão de número 5. Analise as afirmativas. E vamos colocar falso ou verdadeiro, né? Certas ou erradas. A água dessalinizada pelo método de osmose reversa possui a condução de eletricidade. Aqui, pessoal, ela está correta. Porque se ela não tiver sal, tá? Ela vai diminuir a condução de corrente elétrica. Misturas como vinagre, como álcool e o soro fisiológico são consideradas soluções eletrolíticas. Ó, mentira, errado, porque o álcool é uma substância molecular que não vira íon. Então aqui é falso. Tomar banhos ou ficar nas imediações de rios e lagos e praias e quando se formam tempestades é muito perigoso. Pode ser atingido por um relâmpago dentro ou fora da água, pois o corpo da pessoa torna-se para-raios em mar aberto, porque o seu organismo é constituído de solução eletrolítica. Isso é verdade, nós temos íons dentro, nós temos sais dissolvidos. E se nós temos sais dissolvidos, nós temos íons. Então a gente é sim um condutor de corrente elétrica, certo? Então está verdadeiro. E por último aqui, ó, na dissociação iônica, as moléculas de água atuam separando os íons. A porção positiva da molécula puxa o ânion e a porção negativa puxa o cátion. Certinho, então a molécula de água faz isso, né? E como o nosso tempo está acabando aqui, pessoal, só vou comentar a questão 6. Então, essa questão aí é a letra D, tá? Certo, errado, certo e certo. E por último, tá vendo aqui que tem uma descarga elétrica? E essa descarga elétrica aqui é exatamente o que está sendo perguntado nessa questão 6. Aqui está querendo saber quais que são os danos causados no nosso organismo que estão relacionados a essa descarga elétrica. Por que o nosso corpo, então, sofre tantos danos? Por que uma descarga elétrica, quando passa pelo nosso corpo, causa tantos danos? Então, aqui é exatamente porque a facilidade de dispersão da eletricidade no organismo humano, quando... Opa, não. Aqui é a letra A, desculpe. A facilidade de dispersão da eletricidade no organismo humano, uma vez que somos constituídos por mais de 50% de solução aquosa eletrolítica. Então, essa é a explicação, né? Por que a gente pode sofrer uma descarga elétrica? Porque o nosso organismo ele é formado por soluções eletrolíticas, certo? Então, nós resolvemos aí as questões da página 75, 76 e 77. Beleza, pessoal? Daqui a pouquinho a gente está com conteúdo novo, que são os cálculos de concentração de soluções. Ok? Um abração, pessoal!